Olá, meu nome é Lohana Moraes, eu sou enfermeira, intensivista e emergencista, trabalho no SAMU, tanto no núcleo de ensino quanto na tripula viatura de unidade de esporte avançado. E hoje eu vou estar ministrando aula para vocês sobre segurança da cena, que é uma responsabilidade de todos que integram a equipe, desde o condutor, o enfermeiro, o médico, o técnico de enfermagem e os residentes e internos que irão tripular com a gente. Então, o objetivo da minha aula vai ser descrever os 3 passos da segurança da cena, identificar o risco no local do sinistro e aplicar a posição de defesa nos sinistros. Então, aqui eu trago para vocês que a segurança é a prioridade máxima. Ou seja, se eu chego no local e a cena não está segura, nós não descemos, nós não chegamos nem a fazer o atendimento, tá? Então, nós temos que, juntamente com o condutor, fazer análise dessa cena, uma cena segura para a equipe. Então, nós vamos fazer, essa é uma responsabilidade do condutor, como eu disse, da equipe, do paciente, do pedestre e dos demais veículos que estão na via, tá? Então, a gente tem que pensar em tudo. Então, as melhores ferramentas para a gente estar realizando essa segurança da cena seria a observação, a percepção e a comunicação. Eu enfatizo aqui para vocês a questão da comunicação. Eu falo que no APH a gente acaba frisando mais de uma vez, né, o óbvio. O óbvio ele precisa ser dito, porque o que é óbvio para você nem sempre vai ser óbvio para quem está ali na cena, né? Ou às vezes o seu colega também está intertido em outra coisa e não está vendo os detalhes que você está vendo, que pode pôr a segurança de toda uma equipe em risco. Então, para realizar a segurança da cena, nós temos que prestar atenção em 3 passos. O passo 1, que seria qual que é essa situação? Né? O que eu tenho ali diante de mim que pode agravar? Que seria o passo 2, para onde essa situação pode evoluir. Então, eu tenho um acidente, é uma pista de via única, né, ou mão dupla, como que eu tenho que posicionar a minha viatura ali para não colocar a minha equipe em risco, o que eu posso pensar, por exemplo, se for uma estrada que o carro aquaplanou, né, choveu e o carro aquaplanou ali e colidiu com outro carro. Qual que é o risco de vir mais um carro e passar pelo mesmo processo do trauma ali, de cinemática, né? Então, isso tudo a gente tem que pensar. Então, assim, se ali, naquela curva ali, né, foi o suficiente para provocar um acidente, será que vai vir um carro atrás e não vai passar pela mesma cinemática ali? Então, eu tenho que fazer a minha segurança da cena, de modo que não deixe, né, evoluir outros acidentes no local e a gente acabar sendo vítima também. E o passo 3, que seria como controlar essa situação. Então, a gente vai falar como que eu tenho que parar a viatura, os cones ali naquela situação para evitar que outros acidentes aconteçam. Será que é o caso de realmente parar o trânsito, realizar todo o atendimento para a gente prosseguir? Às vezes em colisão de carro, né? Tem vazamento de gasolina ali que pode provocar uma explosão. Então, como que eu preciso me assegurar que todos envolvidos na cena estejam seguros? E aqui eu trago para vocês a questão da segurança no impacto nas colisões automobilísticas, no impacto frontal. O que nós temos que pensar? Primeira coisa, o impacto frontal. O que eu tenho que pensar que pode ser acionado naquele acidente? O airbag, né? Então, assim, já foi acionado esse airbag? Não foi acionado ainda? Esse carro é um carro que tem airbags laterais, por quê? Se ele não foi acionado e teve um comprometimento significativo desse carro, quando eu vou adentrar o veículo, eu tenho que prestar atenção, porque pode ser que esse airbag acione no socorrista, né? Então, imagina o impacto de um airbag aí. E aí você acaba se lesionando. Então, são algumas coisas que eu tenho que pensar. Colisão frontal é muito normal, o que a gente chama de olho de boi, né? Que é quando o paciente bate a cabeça ali no para-brisa do carro. Eu tenho que observar também, esse vidro tem algum risco dele cair em cima dessa equipe, desse paciente, né? Então, são todos os aspectos que nós precisamos observar quando nós entramos no carro. Aqui no Distrito Federal, nessas situações, a gente chama o bombeiro, porque são, de fato, quem tem treinamento para lidar com isso, né? Então, a gente só adentra uma cena
se o bombeiro autorizar que a gente possa entrar e que estamos seguros, né? Que não é um treinamento que nós temos aqui de rotina no SAMU. Então, aqui eu trago para vocês um videozinho mostrando a velocidade que esse carro tá e conforme ele colide, né, com um acidente, com um objeto, né, parado na estrada. Então, aqui eu vou pôr 30 km por hora para vocês verem o impacto que tem no carro. 50 km, 80 km, 120 km por hora. 160. E então, para vocês verem o quanto a gente consegue visualizar dessa forma os impactos que tem uma colisão, né, num objeto parado e a velocidade do carro. Como eu disse também, nós temos os impactos lateral no carro, que nós temos que prestar atenção em questão de segurança de cena, se tem airbag para ser acionado, se tem a lataria, né, do veículo, o ferro ali do veículo ali, vai machucar a equipe, coloca a equipe em risco. Se a porta, né, às vezes a gente vai entrar pela porta de trás e a porta está saindo, então acaba que a equipe pode se machucar. Quando eu quero falar para vocês desses impactos relacionados a isso, tá? Eu não vou entrar em questões do trauma agora, porque a gente vai ver em uma outra aula. O impacto traseiro, a mesma coisa, a gente vai reparar, né, que a gente tem um efeito do chicote aí no paciente. Então, o que vai ser importante observar? O encosto da cabeça quebrou, entortou, né, porque isso daí vai dizer um pouquinho para a gente sobre essa cinemática do trauma e o impacto que foi nesse trauma, né? Se bateu na traseira, o que eu tenho que prestar atenção? Tem algum ferro ali que possa estar machucando a equipe e agravando mais o paciente, né? O encosto do banco, né? A parte da lombar, ele chegou a sofrer algum dano, tá torto, o banco saiu do local. Isso tudo vai trazer para a gente informações ali na questão do impacto, né, no trauma, na cinemática do trauma. Aqui eu trago para vocês visualizarem um capotamento. Então, a gente pode ter várias questões aí que colocam em segurança a equipe, né? E também pensar nas possibilidades de cinemática do trauma que nós temos aí no capotamento, né? Esse paciente está de cinto, não está de cinto, o cinto arrebentou ou não, para a gente poder pensar também na questão da cinemática desse trauma e do comprometimento do paciente e da cena que nós iremos adentrar aí conforme a gente for atender esse trauma. Aqui eu trago para vocês um paciente que dormiu no volante, observem, para vocês entenderem um pouco da cinemática. Então, para vocês entenderem, né, o paciente, se ele estava com o cinto arrebentou, mas a posição que ele foi parar, relativamente era um paciente que parecia estar em baixa velocidade, né, mas a cinemática que esse paciente sofreu, e aí a gente vai, aqui a gente entra nos critérios, né, é um paciente grave, a ponto de fazer uma retirada rápida, é um paciente tranquilo, que dá para avaliar e fazer uma retirada, um protocolo mais devagar, em CAD, que é uma semi-prancha que a gente coloca no paciente, que ele permite que a gente consiga garantir que essa lombar e essa cervical, elas não vão sofrer nenhuma piora, né? Diferente de uma estricação rápida, quando o paciente está grave, a gente tem que tirar ele, né? Então a gente tenta minimizar os danos, mas não é com o equipamento. Aqui eu trago para vocês o atropelamento, né, a cinemática que a gente pode ter no atropelamento, que é diferente do adulto para a criança, lógico, quando a gente pensa no tamanho do adulto e no tamanho da criança e do bebê, né, o adulto, se você pensar no atropelamento, o que vai acontecer? Provavelmente vai pegar nos membros inferiores e esse paciente tende a vir para cima do carro, né? Ou seja, ele vai ter dois traumas, tanto nos membros inferiores quanto no trauma
quando ele cai em cima ali. E a gente pensando em segurança, ainda quebrar o vidro, né, e machucar o paciente que está dentro do carro e a própria cinemática dele. Então, a gente tem que pensar que eu vou atender esse paciente que está em cima do carro, mas eu tenho um paciente embaixo, provavelmente, né, e eu vou ter que entrar nesse carro. Então, vai colocar em risco, não vai colocar em risco? Primeiro, pensando sempre na equipe, tá? O bebê tende a pegar na região do tronco, né, tronco, abdominal e a criança, né, e cabeça. Então, pode ser que tenha múltiplas hemorragias internas nessa criança, então a gente tem que pensar nisso, principalmente a questão de TCE também, né, na criança, porque pela altura do carro, a gente tem que observar. O bebê, o risco, né, de passar por cima dessa criança é maior ainda, e ela vai, óbvio, né, que a superfície da criança em relação ao carro é muito menor, então ela vai pegar mais áreas, né, e tende a comprometer mais ainda as hemorragias, as lesões nesse paciente. Aqui eu trago para vocês uma pedestre atravessando com distraída, né, o que a gente tem ela tá com o celular na mão, o que a gente pode ter de acidente aí. Conseguiram ver? Vou voltar aqui para vocês. Ó, carro na lateral. Como vocês verem a cinemática. É muito comum a gente atender aqui em Brasília isso, mas a gente atende muito, o que eu acho que né, envolve mais pacientes aí, que é as pessoas atravessando a rua e a moto no corredor colidir com o pedestre, né? Então, nós temos traumas graves que é tanto do atropelamento do pedestre, quanto a colisão, a posição do motociclista, porque quando ele colide de frente, presta atenção o que acontece aí. Eu posso ter uma fratura de fêmur bilateral, que é um osso longo, né, que vai sangrar, obviamente, pode levar esse paciente a um choque hipovolêmico, e de quadril. Então, além do paciente, do pedestre grave, eu ainda vou ter o motociclista, né, que vai estar podendo fazer essa fratura de quadril e de fêmur. Aqui eu trago mais um vídeo para vocês. Olha só a cinemática desse trauma. Vou voltar para vocês. É comum também demais a gente atender. Então, aqui, o que eu tenho que pensar nessa cena? Vou terminar só o vídeo aqui. Tem algum risco de ter caído um fio elétrico em cima desse carro? A moto, né, o carro tá com gasolina vazando a ponto de comprometer a cena, né? O airbag foi acionado. Então, são todos os detalhes que vão fazer diferença para a gente e que nós temos que, à medida que a gente vai aproximando da cena, nós já vamos vendo a cinemática desse trauma, o comprometimento do carro, da moto, para a gente entender o tamanho da energia que foi trocada ali e as possíveis lesões que foram feitas no paciente. Aqui eu trouxe para vocês o caso desse médico aí, do SAMU, né, que ele morreu em cena, porque ele foi atropelado por uma carreta sem freio, enquanto ele atendia uma vítima de acidente na BR-360 em Mato Grosso. Então, o que a gente pode tirar de lição aí? Se essa carreta chegou, né, a ser nessa BR aí sem freio, não conseguiu parar, será que estava uma sinalização correta? A distância correta dessa sinalização? Será que, na verdade, era para estar passando carro, né, durante esse atendimento? Então, muitas vezes a gente realmente bloqueia a cena, né, e aí a gente pensa em recursos adicionais. Se eu cheguei, tá um fluxo enorme de carro ali, então chama a polícia, chama o Detran, porque às vezes a gente está atendendo, por mais que a gente fez o bloqueio ali, né, com os cones, parou a viatura, vem o pessoal de moto, né, e fura o nosso bloqueio. Então, sempre a gente pensa em chamar os recursos adicionais. Se teve o poste, né, se caiu o poste, tem fio de energia, nós vamos chamar o bombeiro.
e só depois que o bombeiro liberar aquela cena que nós vamos adentrar. Né? Então, por exemplo, na BR, será que tinha o policiamento ali da PRF fazendo a segurança? São todos quesitos que a gente vai pensando aí, que é extremamente importante. E principalmente, aqui a gente vê que foi durante a madrugada, né? À noite a nossa visibilidade diminui, reflexos diminuem, então mais um ponto para a gente pensar aí, né? Que poderia estar sendo feito nessa cena. Então, quando a gente chega na cena, a gente tem que observar o quê? O tipo, a natureza do evento, foi um acidente, bateu no poste, como que foi? Tem acesso difícil daquela cena ali, eu tenho que pensar em solicitar um recurso adicional como aeromédico, às vezes é longe, né, do hospital, então cabe acionar um recurso como aeromédico, se eu preciso desligar a energia, eu tenho que pensar se eu tenho que chamar a CELG, então tenho que pensar, tem pessoas ali no entorno, né, hoje a gente preza muito pela questão de segurança do paciente, a gente tem câmera em todo lugar, então assim, eu estou conseguindo preservar essa, né, intimidade do paciente ali, não evitar expor o máximo, nós vemos muito isso em tentativa de autoextermínio, né, em prédios, então, às vezes a gente está reanimando ali, e é o feeling que a gente tem que ter também, né, às vezes a gente está reanimando e o pessoal está de cima vendo, né, tirando foto, filmando. Então é muito comum a gente pedir para a equipe, porque geralmente tem, né, um bombeiro envolvido, os meninos fazerem um círculo ali, né, e de alguma forma evitar com que esse paciente fique exposto àquela cena. Então são tudo, tanto para nossa segurança e tanto para a segurança do paciente mesmo, para ninguém se expor, né. Como eu falei, precisa de outros serviços, preciso de bombeiro, PRF, PM, né? Se for uma situação ali que coloca de alguma forma a equipe em risco. Aqui eu trouxe para vocês um acidente na BR, que, como vocês podem ver, tem um carro da polícia lá na frente fazendo o bloqueio da pista, a viatura do bombeiro, do SAMU atendendo. Então, a gente já pede, os meninos do bombeiro já tem esse feeling de colocar, você pode ver que o pessoal estão todos atrás da polícia ali, porque se deixar, eles estão ali junto com você atendendo o paciente, tá? Eles ficam ali, capaz de tirar da cena para filmar. Então, a gente sempre tem esse feeling de tentar preservar o máximo possível, né, a nossa integridade e a integridade do paciente. Então, aqui, ao chegar à cena, a gente observa que há presença, né, de agentes de risco que compõem a segurança. Então, assim, um carro capotou, provavelmente está tendo vazamento de gasolina ali, né? Nessa situação aqui, o paciente foi ejetado do carro, tá? Então, os meninos chegaram, já tinha o paciente já tá do lado de fora, mas podem ver que tem no asfalto aqui, óleo ou gasolina, não sei. Então, o bombeiro, a gente só entrou depois que o bombeiro realmente autorizou. Aqui na lateral, do lado de cá, que vocês não conseguiram ver, obviamente, mas o aeromédico está parado ali. Então, mais uma situação que nós precisamos observar, tá? A presença do aeromédico. Temos muitos registros de acidente aí, por conta da hélice traseira do helicóptero. Então, também temos que pensar isso na questão da segurança, né? Da equipe, do aero e de todos os envolvidos. Então, o que eu penso aqui? Tem fogo, produtos perigosos, né? Aqui, como vocês podem ver, a vegetação está bem seca, então tem a gasolina, então a gente tem vários agravantes aí que pode ser mais difícil. Aqui é um acesso mais difícil, uma rodovia, então convém chamar o aeromédico, não convém, né? Pela distância do hospital, no caso o aeromédico estava presente, o tráfego foi isolado, né? A PM está lá. Tem armamento, né? De alguma forma aquilo ali está me colocando em risco. É muito comum a gente atender paciente vítima de agressão e o agressor está no local. Então, assim, o agressor está no local tem alguém armado, né? Faca, tiro. Então, assim, a gente sempre tem que pensar nessa situação. Se a cena não for segura, a gente não entra. Aglomeração de pessoas, né? Estão atrapalhando, tem que tirar aquele pessoal dali. Então, tudo isso a gente tem que pensar em chamar a equipe adicional. Não pensa, nós somos uma USA, 3 componentes, e eu preciso atender um paciente grave, fazer a segurança da cena e ainda tirar os curiosos.
Então, assim, sempre quando nós formos atender, pensar na segurança da cena e recursos adicionais, tá? Para poder realizar esse atendimento, porque de fato é muito difícil apenas com 3 pessoas. Então, a gente tem que ver o que a gente vai priorizar ali. Então, às vezes, quando nessas situações, nós preferimos colocar o paciente dentro da viatura e fazer o atendimento dentro da viatura do que fora e não ter esse controle. Apesar do espaço da viatura ser bem pequeno, né? Mas ainda é melhor para a gente conseguir fazer esse atendimento. E isso nós temos que pensar também que está dentro do quadro de segurança de cena. É mais fácil atender esse paciente na rua, dentro da viatura, dentro da casa, como que eu vou fazer, né? Então, nós temos que pensar na questão de risco de pânico em massa. O acidente pode envolver mais de uma família, né? E as pessoas vão chegando, mãe, pai, e né, eu quero ver meu filho, meu pai, minha mãe. Então a gente também tem que fazer esse controle aí, né? De alguma forma, dar o suporte psicológico e atender o paciente, né? Então, assim, a PHL não é fácil por quando envolve essas inúmeras questões que a gente tem que pensar, né? E, como eu falei, múltiplos pacientes, né? Às vezes não só um, são 3 pacientes, 5 pacientes. Já fui para acidente que tinham 8 vítimas, né? Então a gente já considera aí múltiplas vítimas. E aí tem toda uma cadeia, né? De acionamento do serviço que nós temos um protocolo próprio para isso. Fluidos corporais, né? Tem sangue ali, tem perigo de escorregar, da equipe escorregar, da equipe se contaminar. Então a gente sempre vai sinalizando para o outro, muito sangue aqui. Às vezes até alguém já dá informação aí que o paciente, né, soro positivo, então a gente já fala para todo mundo que, né, que escute, todos os envolvidos ali, né, para a pessoa tomar mais cuidado ali. Então, às vezes a gente vai funcionar, né, e coloca a agulha do lado, né, que não tem que escarpar aqui no momento, fala, gente, presta atenção, tô colocando a agulha aqui, tá? E aí a gente vai sempre comunicando para manter a segurança da cena. E, como eu falei, a gente tem que pensar no passo 2, que é para onde essa situação pode evoluir, né? Então, aqui nós temos considerar a possibilidade de evolução da situação nos próximos minutos ou horas. Como vocês viram aqui, isso aqui foi na estrutural, na BR para Águas Lindas ali. Então, é uma pista que o pessoal anda em uma velocidade muito alta, tem muito acidente, trânsito de muitos carros irregulares ali. Então, é muito comum nós atendemos pacientes capotando o carro, tá? Então, e colidindo no poste. Então, eu lembro perfeitamente de um dia que a gente foi atender um paciente, exatamente como esse daí estava, só que era um plantão noturno, e o paciente caiu nessa vala, e ele colidiu com o poste. Quando nós descemos, tinha uma caixa de energia pendurada. E eu não me atentei, nem o médico atentou. E ela estava pendurada por um fiozinho. E foi na hora que o condutor falou assim, não desce, né? Não aqui. Deixa a gente passar por outro lado. Porque a gente realmente não viu aquilo ali. Então é sempre todos olhando ali pela segurança da cena. Às vezes a gente desce no calor da emoção e acaba não prestando atenção. Então, um ponto para a gente pensar aí. E aí, o que eu falei, tem fio ali, né? Tem risco de choque elétrico, de explosão, intoxicação por fumaça, violência naquele lugar, né? Hostilidade. Muito comum, às vezes, a gente chega e fala, vocês demoraram demais, e o pessoal começa a, de certa forma, agredir a equipe, né? E óbvio, né? A gente já aprendeu hoje por questão de convivência mesmo, assim, né? De experiência. De não retrucar, né? Porque a raiva, a gente às vezes chega na adrenalina que você quer responder, falando, não, mas eu vim do jeito que, né? Assim que tocou para mim. Mas a gente aprende que estamos vulneráveis, né? Na maioria das vezes. Então, só pega o paciente, realmente sai daquela cena, ou se for uma cena hostil, a gente nem desce, só desce com a polícia, tá? Tem vazamento de produtos, por exemplo, uma colisão de veículo que carrega gasolina, né, combustível, gás. Então a gente tem que pensar sempre nesse risco esse risco de explosão, né, de contaminação. Sempre minha prioridade no atendimento é não deixar que esse número de pacientes aumente, né, e nem piore o que estão.
Então, é o que eu tenho que pensar quando eu vou atender um paciente ali. O passo 3 seria como controlar a situação. Foi o que eu falei. Tem que adicionar equipes de apoio, né? Bombeiro, polícia, Detran, CELG, o serviço aeromédico, convém ele ir para levar esse paciente para o hospital, né? Porque a gente tem que pensar que essa equipe tem que ter um espaço para pousar, senão eles têm que pousar em algum lugar mais perto e uma outra equipe buscar eles, né? Se eu estou numa rodovia, acionar a equipe mais próxima ali da concessionária, né? Eles têm a equipe deles que fazem socorro. Então, o quanto mais pessoas eu conseguir mobilizar para manter essa segurança, para eu fazer um atendimento mais adequado, melhor para mim. E em casos que eu falo de múltiplas vítimas, né, sem pressionar a nossa central de regulação para solicitar o apoio devido nesses atendimentos e reportar a gravidade das vítimas aí para onde a gente vai, onde tem suporte para receber essas vítimas. Então, o que eu trago para vocês a posição correta da gente colocar essa viatura, né? Então, nós colocamos a viatura semi-transversal com os 3 cones para realmente impedir que os carros passem. Deixa eu só mostrar esse vídeo para vocês aqui, que é um vídeo bem interessante, para vocês nunca andarem sem cinto lá atrás da viatura, tá? Então, para vocês, como vocês puderam ver, a cinemática, o nosso condutor, eles realmente exigem que nós coloquemos o cinto antes de iniciar o transporte. Ele sempre vai verificar, todo mundo de cinto, posso deslocar? Nós nunca deslocamos com aparelhos soltos, justamente porque um ventilador solto numa cinemática dessa, ele pode virar uma arma contra a gente, né? Imagina uma bala de oxigênio solta bater na cabeça de alguém. O que isso é? Então, assim, bomba de fusão, por mais que a bomba seja pequenininha, se eu estou deslocando, né, a cinemática disso daí, a energia que ela vai trocar se ela estiver solta, batendo na cabeça de alguém, né, o paciente pode ficar gravíssimo. Tanto o paciente quanto a gente. Recentemente teve aquele caso da grávida, né, que o monitor caiu em cima na cabeça dela durante o transporte. Monitor, ventilador são sempre presos. Por isso que, assim, quando a gente vai trocar de viatura, né, que acaba a manutenção, que estraga, a gente tem que trocar, nunca nós trocamos por outra viatura que não tem o suporte do monitor e do ventilador, porque todos os aparelhos, tudo na viatura tem que ser preso, porque aquilo ali pode virar uma arma contra a gente se tiver uma colisão. Então, toda vez que a gente vai deslocar, a bala de oxigênio, a gente guarda lá dentro do baú. As grandes são sempre presas em cintos, todos os equipamentos presos na sua base, para não ter esse perigo da gente sofrer algum trauma envolvendo os aparelhos, né, que a gente utiliza na unidade de suporte avançado. E as bolsas também, sempre com a telinha de proteção ali na lateral. Já aconteceu muito, às vezes, na emoção ali, né, tirar o cinto. Da última vez tinha eu não vi que ele retirou o cinto, né, um residente com a gente, e ele estava filmando, e ele acabou assim, né, o celular caiu, voou longe, ele conseguiu segurar, mas assim, nós sempre pedimos muita atenção com isso, não deslocamos sem cinto de segurança, tá? Se o paciente chegar a ter uma parada cardiorrespiratória e a viatura em deslocamento, nós vamos avaliar se é melhor chegar, mas todo mundo preso no cinto, né, terminar de chegar na unidade hospitalar, ou se a gente vai encostar essa viatura para prosseguir com a reanimação, tá? Então, jamais andar sem o cinto de segurança na viatura, tá bom? Então, agradeço a presença de todos e até a próxima aula.